Olá, pessoal. Essa é a 7ª aula do curso. Esse curso é Economia Passo a Passo. Durante as primeiras aulas, a gente falou de alguns conceitos econômicos. O que era economia, bem econômico, os agentes econômicos, modelos econômicos, mercado. Na segunda aula, a gente estabeleceu o modelo mais primitivo, que era o modelo do fluxo circular de renda, insumo e produto, uma economia fechada e sem governo. A gente tratou, então, nesse modelo, das relações entre famílias e empresas nos dois mercados, nos dois tipos de mercado, no mercado de bens e serviços e no mercado de fatores de produção. A gente falou também sobre as estruturas de mercado, falamos sobre a demanda, a oferta e o equilíbrio no modelo de Hicks, modelo que considera que a quantidade ela é função do preço, tanto a quantidade demandada, né, a quantidade consumida dos bens, quanto a quantidade ofertada dos bens, ela tem uma relação com o preço. A demanda tem uma relação inversa com o preço do próprio bem e a oferta tem uma relação direta com o preço do próprio bem. Então a gente viu detalhadamente a função de demanda, detalhadamente a função de oferta, detalhadamente o equilíbrio de mercado. Agora a gente vai ver os deslocamentos dessas curvas e os novos pontos de equilíbrio. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, aqui a gente tem que os deslocamentos, né? Esse deslocamento pode ser explicado por variáveis exógenas ao modelo, no caso da demanda. Variável exógena é aquela que não está prevista no modelo. Como a gente está tratando aqui de modelo de Hicks, onde a quantidade demandada depende exclusivamente do preço do próprio bem, as outras variáveis que poderiam afetar as quantidades demandadas, no modelo de Hicks, elas são ceteris paribus, né? São consideradas constantes. Para o deslocamento, a gente vai levar em conta essas variáveis. Então, toda vez que a gente levar em conta uma variável que não for o preço do próprio bem, nós vamos nos deparar com situações de deslocamento da curva. Variações, por exemplo, na renda do consumidor, alteração nos preços de outros bens substitutos ou complementares, e os deslocamentos podem ser tanto para a direita quanto para a esquerda. Bens substitutos e complementares, os bens substitutos são aqueles que são quando o consumo de um aumentar, o consumo do outro fatalmente vai diminuir, porque eles são substitutos, você substitui um pelo outro. Quando o preço de um aumenta, a quantidade do outro vai aumentar. O preço de um aumenta, a quantidade consumida desse bem que aumentou de preço cai, e aí, como eles são substitutos, o consumo do outro bem vai aumentar. Então, essas alterações nos preços de bens substitutos podem afetar o equilíbrio do bem em questão.
Os complementares são bens que são consumidos em pares. Por exemplo, celular e bateria de celular. Por exemplo, tênis e meia. Por exemplo, pizza e refrigerante, pizza e cerveja. São bens complementares, que quando o consumo de um aumenta, o consumo do outro fatalmente vai aumentar. Então, essas variáveis exógenas, que não têm a ver com o preço do próprio bem, podem provocar deslocamentos na curva, tanto de oferta, né, tanto de oferta quanto de demanda, e aí você tem novos equilíbrios. Essas variações aqui, que a gente falou, variação na renda do consumidor, alterações nos preços de outros bens, substitutos ou complementares, são variáveis exógenas que deslocam a curva de demanda. Então, ó, se eu tiver variação, aumento da renda, por exemplo, se eu tiver, ó, o preço do bem continua preço 1. Se eu tiver o aumento da renda, embora o preço continue sendo praticado em P1, como eu vou ter mais consumo, essa curva vai ser deslocada para a direita. Ó, o preço continua P1, mas o consumo aumentou. E esse consumo não teve a ver com variação do preço do próprio bem, teve relação com o aumento de renda, por exemplo. Ó, se o preço era P2, continua P2, mas o consumo continua alto, mas o consumo aumentou. Ó, se fosse antes, sem a variação da renda, por exemplo, ele seria aqui. Como houve aumento de renda, mas o preço continua sendo praticado, então a curva ela se deslocou totalmente para a direita, sem inclinação alguma, porque aumentou simplesmente a renda do consumidor. Por exemplo, quando o deslocamento da curva de demanda for paralelo, significa uma variação no coeficiente linear. Olha, repara que o coeficiente era 12, era 8, passou a ser 12. Então houve um deslocamento da curva inteira para a direita, como se fosse esse caso aqui. No segundo, houve uma redução da renda, por exemplo. Se houve uma redução de 8 para 4, é como se ela deslocasse para a esquerda, porque você reduziu a renda. Então, a curva é deslocada completamente para a esquerda ou para a direita, dependendo se houve aumento ou diminuição da renda. E a curva é deslocada porque essa variável renda, ela é uma variável exógena ao modelo de Hicks. Uma variável que não está prevista no modelo e que foi aumentando a renda do consumidor, esse coeficiente linear passa a ser maior do que antes e diminuindo, ele passa a ser menor que antes. O deslocamento da curva de oferta também pode acontecer. São outras variáveis exógenas que afetam a curva de oferta. A única variável endógena é o preço do próprio bem. As variáveis que causam esses deslocamentos são conhecidas como variáveis exógenas.
que não foram previstos no modelo. Demanda pode ser renda, preço de outro bem, clima e tributos. No caso de oferta, as variações podem ser preço de insumo, alterações na tributação, subsídios governamentais, mudanças climáticas. Estes deslocamentos podem ser tanto para a direita quanto para a esquerda. Vai depender se você piora a situação de quem está ofertando os bens, o deslocamento vai ser para a esquerda. Se você melhora a condição de quem está ofertando, vai ser para a direita. Por exemplo, se você tem um preço P1 que era praticado e não foi alterado, mas você teve redução de tributos, por exemplo. Então, esse preço na reta inicial, na curva inicial, ele ofertava essa quantidade aqui, mas se melhorar a condição dos tributos, se ele tiver isenção de tributos, ele vai poder ofertar uma quantidade maior de bens sem ter a ver com o preço do próprio bem. O preço praticado no mercado era P1, com a redução de impostos, ele pode ofertar mais bens do que com a tributação alta, por exemplo. Então, ele desloca para a direita. Se fosse o contrário, se aumentasse a tributação, ele ia ofertar menos produtos. Então, ele deslocaria, como se fosse aqui, ó. Se tivesse nessa situação e aumentasse os tributos, com o preço praticado sem tributo, ele ofertava Q2. Se aumentar os tributos, ele passaria a ofertar Q1. Então, essa curva seria deslocada para a esquerda. As variáveis que causam esses deslocamentos são essas que a gente já falou, né? Na oferta e na demanda são listas diferentes. Os deslocamentos das curvas de oferta ou de demanda, causados pelas variáveis exógenas, provocam uma mudança no ponto de equilíbrio. Na economia estática comparativa, a gente relaciona o antes e o depois da mudança na variável exógena. A gente não estuda o movimento, a trajetória para se atingir o equilíbrio, mas simplesmente o que tinha antes e o que tinha depois. Isso chama estática comparativa. Foi desenvolvida pelo economista John Richard Hicks, em 1939. Caso a demanda se desloque para a direita, teremos o equilíbrio com preços maiores e quantidades maiores. Quando desloca para a direita, você vai ter condições melhores, preços maiores e quantidades maiores. Quando as variações de quantidade de equilíbrio de um bem têm relação com os dois efeitos. Existem dois efeitos aqui, ó, o efeito renda e o efeito substituição no caso das variações na demanda. O efeito renda. O efeito renda é o efeito determinado pela variação da renda, ou seja, o consumidor altera o seu nível de riqueza. Pode ser variação de salário ou por variação de outros preços na economia. Efeito renda.
E o efeito de substituição? O efeito de substituição é pela variação de preços de outros bens. O consumidor, a partir do aumento de qualquer preço da cesta de consumo dele, realoca os seus gastos, substituindo bens ou serviços por outros. Então, a combinação desses dois efeitos que a gente vai observar no deslocamento. Então, você pode ter, quando você desloca a curva de oferta para a direita, ó, você tinha um equilíbrio aqui, e aí você diminui a tributação, por exemplo. O que vai acontecer? O equilíbrio vai se dar com preços menores e quantidades maiores. Esse seria o novo ponto de equilíbrio. Por quê? Porque você melhorou a condição da firma, você teve redução de impostos, por exemplo. Ou você teve uma nova tecnologia que vai conseguir produzir mais a custos menores. Então você desloca para a direita. Você vai ter um novo equilíbrio. Por quê? Porque essa nova condição não tem a ver com o preço que era praticado no mercado, e sim com as variáveis exógenas ao modelo, por exemplo, menos tributação, mais tecnologia, e aí você desloca a curva de oferta e o equilíbrio se dá onde as quantidades são iguais, né? Então, o novo equilíbrio seria P3, Q3. Caso a oferta se desloque para a direita, teremos um equilíbrio com preços menores e quantidades maiores. Tais variações de equilíbrio na oferta são explicadas por variações nos custos de produção da firma, por exemplo, preço dos insumos, variação de tecnologia, variação da tributação, subsídios e incentivos, questões climáticas, etc. Então, se você melhora a situação da firma, você desloca a curva para a direita, você vai ter equilíbrios com preços menores e quantidades maiores. Nesse caso, um deslocamento duplo, tanto da oferta quanto da demanda, não se pode afirmar nada sobre as novas quantidades e preços, já que dependerá da magnitude do deslocamento e da inclinação de cada uma das curvas. O novo equilíbrio que a gente está falando é, por exemplo, se ao mesmo tempo você melhora a condição da firma, você desloca ela para a direita e você aumenta a renda dos consumidores, por exemplo, você tem você deslocou melhorando a quantidade da firma, você reduziu imposto ou você melhorou a tecnologia, então você deslocou para a direita. E também aumentou o nível de renda dos consumidores ao mesmo tempo. Então você vai ter um novo equilíbrio aqui. Só que a gente não pode afirmar se ele vai ser maior ou menor, por quê? Porque depende da magnitude dos deslocamentos. Nesse caso específico aqui, você tem um novo equilíbrio com preços mais altos e quantidades bem maiores. Certo? Então, nesse caso, um deslocamento duplo, tanto da oferta quanto da demanda, não se pode afirmar nada sobre as novas quantidades e preços, já que dependerá da magnitude do deslocamento e da inclinação de cada uma das curvas. Que é o que a gente acabou de dizer. Então você pode ter os deslocamentos, ele pode ser um deslocamento da curva de demanda, e aí ele pode ser para a direita, quando você aumenta, melhora a condição dos consumidores, ou aumenta a renda, ou diminui
preços de outros bens, você desloca o consumo desse bem que a gente está analisando totalmente para a direita. Por quê? Porque o preço do próprio bem ele continua sendo praticado o mesmo, mas como você melhorou a condição do consumidor, outras variáveis exógenas que no modelo de Hicks a gente considera constantes, ceteris paribus, agora a gente flexibilizou e falou, olha, e se outras coisas acontecerem e melhorar a condição do consumidor? Como é que a gente representa isso no modelo de Hicks? A gente desloca a curva para a direita, e aí você vai ter uma situação melhor para os consumidores. Correto? Você pode ter um deslocamento de oferta, que pode ser para a direita ou para a esquerda. Se você melhorar a condição da firma, você desloca para a direita. Se você piorar a condição da firma, você desloca para a esquerda. E pode ter um deslocamento simultâneo, né? Você melhora a condição do consumidor, melhora a condição da firma e você tem um novo ponto de equilíbrio. E aí você pode ter várias combinações. Você pode melhorar a condição do consumidor e piorar a situação da firma, e você vai encontrar novos equilíbrios. Sempre o equilíbrio vai se dar aonde as quantidades ofertadas e demandadas do mesmo, né, do momento que você está olhando, elas têm que ser iguais. Ó, novo momento, melhorou a condição do consumidor, melhorou a condição da firma, o novo momento, o novo equilíbrio é esse. Correto? Alguns tem como você explicar. Se você tem uma melhoria da quantidade da firma, uma melhora da firma, você pode afirmar com certeza que o novo equilíbrio vai se dar ceteris paribus. Melhorou a condição da firma sem fazer nada com o consumidor, você vai ter um equilíbrio a preços menores e quantidades maiores. Esse é o tipo de análise que a gente faz com os deslocamentos das curvas. E esses deslocamentos, eles estão relacionados com as variáveis exógenas. O que é uma variável exógena mesmo? A variável exógena é aquela variável que não foi prevista no modelo, mas que influencia o comportamento do consumidor, por exemplo. Essa é uma variável exógena à equação, à função de demanda. Melhora a condição do consumidor, piora a condição do consumidor sem ser o preço do próprio bem. Essas são variáveis exógenas. E a lista está aí no vídeo, um pouco atrás, aí, se você quiser ver. E no caso da oferta, mesma coisa. Variável exógena é alguma coisa diferente do preço do próprio bem que melhora ou piora a condição da firma. Certo? É isso aí, então. Esse vídeo é sobre o deslocamento das curvas de oferta e demanda provocados por variáveis exógenas. Obrigado, então.